A questão que a gente vai tratar aqui hoje é como ser resposta para os nossos amigos, né? Como eu posso ser resposta para aquelas pessoas que caminham e andam junto comigo e que eu tenho tempos tão bons com elas, de jogar, de conversar, trocar umas ideias, mas como é que eu posso ser resposta para algumas questões mais profundas na vida dela, né? Então, se você está interessado nessa ideia, continua aí comigo que a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Vamos entender melhor essa pergunta. Quando a gente fala que a gente precisa ser resposta para os nossos amigos, de que exatamente a gente está falando? É muito claro para a gente que é cristão que Cristo é a resposta para todas as perguntas. Se existe alguma questão no universo, claramente se a gente olhar para o Criador, a gente vai saber a resposta, porque foi Ele que criou tudo e deu sentido para tudo. Então, se eu quero saber o que eu quero fazer da minha vida, ou que as coisas que eu tenho para viver comigo, eu preciso olhar para o meu Criador. E é claro que a gente vai pensar de uma forma superficial que isso basta para responder as perguntas do meu amigo. Olha, eu apresento Cristo para ele e está respondida a pergunta. Mas para a gente dar uma resposta para uma pergunta, a gente precisa primeiro saber qual é a pergunta. O que está sendo perguntado? O que tem no coração do meu amigo? Tem no coração das pessoas que eu ando junto? E como é que eu vou apresentar uma resposta se eu não sei qual é a pergunta? E essa é a grande questão. É claro que Cristo é a resposta, mas Ele é a resposta para perguntas específicas, para questões específicas do coração das pessoas, para dores específicas do coração da pessoa. Então, o que a gente precisa entender no começo de tudo é: eu preciso saber a pergunta das pessoas, para que Cristo em mim seja a resposta das pessoas. Não é um Cristo distante, não é um Cristo que está lá no céu, longe, ou um Cristo que só quem tiver estudado muito a Bíblia vai encontrar a resposta, mas um Cristo que vive em mim, e quando eu amo o meu amigo, esse Cristo vivendo em mim pode ser resposta para esse meu amigo. E, cara, quando a gente passa a entender isso, todas as coisas mudam. Tudo fica bem diferente, porque, se liga, Deus criou os relacionamentos. E é muito interessante isso, porque se eu tenho um relacionamento de amizade, se eu tenho um amigo, eu tenho esse amigo porque Deus criou a minha amizade com ele. Deus criou tudo, e tudo que ele criou foi com um propósito da gente poder viver de maneira correta e da gente poder experimentar algo do próprio Deus. Deus vive num eterno relacionamento de amor, né? A gente tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo, todos vivendo em completa harmonia e amor. E quando a gente tem relacionamentos saudáveis aqui na Terra, a gente pode experimentar um pouco do que é essa essência do próprio Deus, de viver em amor. E é por isso que relacionamentos bons, ter relacionamentos bons, relacionamentos que transformam, são coisas tão importantes para nossa vida, porque a gente não quer apenas viver de forma passageira ou ter uma vida que não marque as pessoas. A gente quer estar no coração das pessoas e que as pessoas estejam no nosso coração e que a gente viva um relacionamento dessa forma. Mas a grande verdade é que com o tempo as pessoas esqueceram disso, né? E cada pessoa foi se distanciando de Deus, do outro e até de si mesmo. E é nesse ponto que surgem as questões da nossa alma. É nesse ponto que a gente para de entender para que eu vivo, por que eu tenho que me relacionar com uma pessoa, não, aquela pessoa está muito difícil, por que cada coisa aconteceu comigo, as informações vão ficando bagunçadas na nossa mente, você não sabe o propósito da sua vida, para que você está aqui, por que continuar vivendo, por que continuar tentando se relacionar, será que vale a pena mesmo abrir meu coração com outra pessoa, será que vale a pena mesmo eu compartilhar tempo com outras pessoas? E essas são as perguntas que vão surgindo quando as pessoas estão longe, quando elas estão longe de Deus, longe dos outros e longe de si mesmas. Então a gente tem que estar bem atento ao coração das pessoas para a gente saber qual é o tipo de questão que está indo. É claro que todo mundo foi marcado pelo pecado e o pecado traz consigo todas essas questões. É claro que em maior ou em menor grau as pessoas vão ter esse tipo de questão no seu coração, mas qual é a questão que está doendo mais nela? Você para, você escuta, você tira tempo para escutar seu amigo e saber como é que está o coração dele em relação a essas coisas, porque, como eu falei antes, não tem como a gente responder perguntas que a gente não conhece. A gente precisa conhecer. E, cara, você já se imaginou que você pode ser parte do plano de Deus na vida do seu amigo para trazer respostas para ele, para trazer significado, sentido para a vida dele? Às vezes ele está mergulhado em toda essa confusão mental e você que está assistindo aqui a gente pode ser uma pessoa usada por Deus para transformar a vida do seu amigo, para que ele sair de uma vida perdida, onde ele tenta achar o significado da vida dele em relacionamento com os outros. Isso envolve toda uma carência, toda uma dependência emocional, para ser uma pessoa que conhece o propósito da vida, conhece o relacionamento com o Criador, e agora ele não vai ser mais uma pessoa que busca no afeto dos outros as respostas para si, mas uma pessoa que já encontrou a resposta e vai levar esse amor para outras pessoas e vai se relacionar de forma a mostrar esse amor, da mesma forma como eu tô te chamando hoje aqui para se relacionar com ele. Uma pessoa que mostra o amor para outras pessoas, que dá sentido para outras pessoas, que dá as respostas para as verdadeiras perguntas que são importantes na vida. Como é que eu vou viver essa vida bem? Como é que eu vou viver uma vida que vale a
pena e que deixe boas marcas nas outras pessoas. E, sobretudo, qual é o propósito da vida e como é que eu posso viver essa vida com propósito. E, cara, se você chegou até aqui, você deve estar perguntando, tá, mas de forma prática, como é que eu faço esse tipo de coisa? O que que é evangelizar? O que que não é? Como é que eu posso apresentar essa resposta aos meus amigos? Se liga, a gente precisa primeiro entender o que que é e o que que não é uma amizade, né? A amizade não é apenas ter bons momentos. É muito legal ter bons momentos, mas eu tenho bons momentos com diversas pessoas que eu não chamo de amigo, ou que eu chamo de amigo apenas por uma superficialidade da linguagem, né? Você pode ter colegas de turma, colegas de classe, você pode ter pessoas que são companheiros, que fazem parte de um pedaço da sua vida e que você tem bons momentos com aquela pessoa, mas você não vai ficar marcado de verdade na história daquela pessoa, nem aquela pessoa vai ficar marcada de verdade na sua história. Ela não é fundamental para sua história, nem você vai ser fundamental para a história dela. Mas existem pessoas, e você pode ser esse tipo de pessoa, que realmente se importam com a outra pessoa, com a pessoa que está do outro lado. Se importa não em apenas ter momentos bons, mas saber como é que está o coração da pessoa, como é que ela se sente em relação a tudo que está acontecendo na vida dela. E o chamado é para isso, sabe? Para a gente entender que a gente tem que se importar mais do que ter bons momentos com as pessoas. E o que eu tô falando também não é sobre sair falando, sair pregando o evangelho, mal conheceu a pessoa, antes de dar hoje, fala, cara, Jesus te ama e aí você tem um plano para sua vida e nem quer saber o que tá acontecendo. Não, o chamado não é pra gente falar sem ter parado para ouvir antes. Não é para começar a falar e falar sem nem saber qual que, como eu falei, né, qual que é a pergunta do coração da pessoa. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. E também não é sobre responder as coisas que ele nem tem perguntado, né? Sobre chegar nas pessoas e falar assim, cara, não, mas o Big Bang tá errado, porque... Não, às vezes a questão dele não é se Big Bang existe, não é uma questão científica, é uma questão de, cara, mas por que que aconteceu aquela coisa no meu passado? Por que que quando eu era criança aconteceu tal coisa comigo? Por que que eu sofri tal coisa? Por que que meu pai separou da minha mãe? Ele não tá preocupado com o Big Bang, não tá preocupado se existe ou não a evolução, ele tá preocupado com as dores do coração dele, as feridas do coração dele, e é por isso que a gente precisa entender as coisas. Então, entendendo o que não é muito mais fácil a gente partir agora para o que é, né? Sobre o que eu tô falando quando eu falo ser resposta para o seu amigo. E se liga, a gente precisa estar disponível para ouvir as pessoas. A gente precisa mostrar esse interesse de estar com uma escuta atenta, e quando a pessoa falar, cara, hoje eu tô bem, mas eu não tô tão bem assim, podia estar melhor. Você fala, você pode chegar e dar uma resposta superficial só para seguir a conversa, né? Fala assim, tá, beleza. Tem dias fáceis, tem dias difíceis, e puxa outro assunto. Ou você pode parar e mostrar que você tá disponível. Cara, é difícil mesmo, né? Mas, pô, eu também tenho uns dias difíceis e eu sei que é muito bom contar para as pessoas um pouco, ajuda a aliviar. Se você quiser, você pode contar para mim e pode me falar um pouco sobre o que você tá passando, que mesmo que eu não tenha uma resposta, eu vou pelo menos poder te ouvir e estar contigo junto. Não é ser invasivo, mas é mostrar que você tá disponível, deixar a pessoa confortável para que ela possa abrir o coração com você. E é importante que a gente não esteja só querendo ouvir para dar uma resposta, só querendo ouvir para entrar num embate ou falar assim, mas Jesus falou sobre isso. Não, a gente precisa ouvir porque a gente realmente se importa com o sentimento da pessoa. A gente realmente se importa com o que está passando no coração dela e com o que ela se sente. Isso é outra coisa muito importante. Às vezes a gente quer ouvir já pensando no argumento e alguma coisa para poder responder a pessoa. Não, a gente precisa primeiro se preocupar, estar disponível para sentir a dor do outro e, se possível for, tomar atitudes que ajudem, né? Existem problemas que a gente não vai poder ajudar mais do que estar junto com a pessoa, estar ouvindo e orando, mas existem alguns outros problemas que a gente vai poder de fato tomar alguma atitude que ajude a pessoa a superar. E é importante se portar de verdade com o que ela sente, tentar tornar o fardo dela mais leve, porque é isso que Cristo fez com a gente. Ele tornou o nosso fardo mais leve, ele nos deu uma esperança, que a gente possa ter essa esperança para essa pessoa. Então, depois de eu ouvir e depois de eu realmente me importar com o que aquela pessoa está sentindo, aí sim eu tento mostrar Cristo como resposta para ela, né? Aí sim eu levando ela em oração, falando, Deus, olha a dor dessa pessoa, Deus, que a gente possa trabalhar nisso, Deus, me dá uma forma de agir em relação a isso, Senhor, me mostra estratégia, e com certeza o Senhor vai mostrar estratégia para que a gente possa apresentar Cristo como resposta para todas as questões dela, né? E às vezes isso é um processo que não vai ser rápido também, a gente não precisa ter pressa, às vezes isso vai ser um processo que vai levar uma semana, um mês, um ano, depende de qual é a pergunta e quão grave, né? Existem perguntas que não são racionais, que são emocionais e que a gente precisa trabalhar isso com calma, mas a nossa perseverança em continuar cuidando e continuar amando já é parte da resposta de Cristo para a vida dela, porque Cristo vai ter colocado na vida dela uma pessoa que realmente ama ela, que realmente se preocupa com ela e realmente se importa com como ela se sente, e isso faz diferença na vida das pessoas, isso muda as pessoas, isso transforma as pessoas, e então é muito importante ter todo esse entendimento. Mas para não ficar só
na teoria, eu queria chamar você a tentar fazer algumas atitudes práticas, né? Então a gente tem aqui 7 propostas práticas para você, 7 desafios para você tentar implantar nos seus relacionamentos. O primeiro é ser honesto e transparente, sabe? Se abrir. É muito comum que pessoas se abram com mais facilidade com pessoas que se abram com ela, né? Então, quando você fala que você está passando por dificuldades, que você tem problemas também, você se torna mais humano para a pessoa. É muito comum a gente, como cristão, querer ter um testemunho, impactar pela nossa diferença, esconder as nossas fragilidades, esconder os nossos medos, esconder os nossos erros. E isso não é um bom testemunho, porque não é honestidade. E honestidade faz parte da nossa relação com Deus, né? Então, quando a gente tem falhas, quando a gente tem medos, quando a gente tem dificuldades, é importante que a gente seja honesto com as pessoas e mostre isso para elas, né? É claro que nem sempre a gente vai mostrar todo o nosso pecado no Instagram e sair postando por aí, mas é importante que a gente tenha tempo para colocar isso para as pessoas verem, né? De uma forma relacional, numa conversa no olho, faz, cara, eu também passo por dificuldades. Cara, é difícil, eu sei, eu tenho um relacionamento difícil com meus pais também, mas, cara, Deus está transformando isso em mim e Ele está me ajudando a lidar com isso. Enfim, é importante que a gente seja transparente, é importante que a gente mostre que nós também somos humanos e que a gente também está num processo, mas que a gente está conseguindo melhorar e a gente está conseguindo ser transformado por algo que é maior, que não vem de nós. E que é esse mesmo algo que é maior, que não vem de nós, que a gente quer mostrar como resposta para ela, que também pode transformar ela, ajudar ela a lidar com os problemas dela. E é isso que a gente também está querendo mostrar como resposta para ela. Incentivar as pessoas a se abrirem com você. Quando você vê que a pessoa está querendo falar alguma coisa, mas ela está meio insegura, às vezes ela tá com medo de ser um incômodo pra você, tipo, é porque minha vida é muito complicada e não sei se você vai entender. Às vezes você sente que a pessoa quer falar, mas ela simplesmente não tem coragem, falta um incentivo. E a forma como a gente lida com isso é muito importante. Se você percebe isso, não deixa pra depois, não deixa, então depois a gente conversa sobre isso, no momento que você estiver mais à vontade. Tenta incentivar ela a se abrir e falar, cara, relaxa, eu tô aqui pra te ouvir, eu tenho tempo, eu posso. As coisas que eu mais gosto de fazer na vida é estar com pessoas, então é importante pra mim estar com você, eu tenho tempo para ouvir o que você tem a dizer e incentivar ela. É claro que a gente não vai ser invasivo, não vai forçar a barra, mas é importante a gente incentivar. Então, mostrar isso, que não é um incômodo para a pessoa. É muito importante também chorar pelos problemas das pessoas. Você conhece amigos que estão passando por dificuldades, às vezes você não sabe como resolver ou como você pode ajudar, você pode orar. Não só porque a oração do justo muito pode seus efeitos e Deus pode operar de forma maravilhosa e miraculosa, mas também porque você mesmo pode ser a resposta da sua própria oração. Isso é muito legal. Você mesmo pode ser aquilo que você está pedindo a Deus. Você está pedindo a Deus que resolva o problema da pessoa e Deus pode falar assim, cara, eu quero te usar para ajudar a resolver o problema daquela pessoa. E isso é muito interessante. E outro fato, quando você ora pelas pessoas, é muito natural que o seu amor por elas cresça. Você vai se importar mais com ela, porque você está orando, você está colocando esse sentimento, esse pensamento em relação a ela diante de Deus. E Deus vai trabalhar isso no seu coração para que isso pegue fogo no seu coração e você comece a se importar cada vez mais com essa pessoa e você comece a se preocupar mais com essa pessoa. Então, isso vai de forma natural te levando a ser resposta para o problema do seu amigo, para as questões do seu amigo, de forma educada, respeitando o espaço dela, né? Respeitando as questões dela. Mas é importante você comunicar para a pessoa e falar que você está orando por ela, para que ela saiba que você não está só com ela quando você está presente com ela, mas até quando você não está presente com ela, você está usando do seu tempo, você está sozinho no seu quarto, mas você está usando o seu tempo pensando nela e desejando coisas boas para ela. Mesmo que ela não entenda a importância de uma oração, ela vai ficar feliz de saber que tem alguém pensando e desejando o bem para ela. E isso é muito importante, né? E quando ela lembrar disso, entender tudo que você tem feito para ela, e ela ligar que isso é de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, isso no mínimo vai gerar uma curiosidade no coração dela sobre o que é isso. E claro que o Espírito Santo pode usar muito esse tipo de coisa, né? Então tá, a gente é honesto, se abre, a pessoa também se abre com a gente ora pela pessoa, fala que tá orando. O que mais a gente pode fazer, né? É buscar ajudar nesses problemas pontuais. Às vezes ela tem um problema com o pai, com a mãe, você não vai chegar nela e falar assim, então vou conversar com seu pai para seu pai parar de dar problema. Não, mas você pode chegar e conversar com ela, cara, eu sei que é difícil, mas olha o que eu faço normalmente quando eu tô triste, o que eu faço quando eu tô estressado, olha como eu lido com essa situação. Então você pensa em rotas alternativas, às vezes você não vai conseguir atacar a raiz do problema, mas você vai conseguir atacar algum sintoma. Enfim, você está disposto a ajudar ela. Só pelo fato dela ver que alguém está tentando ajudar ela e está
se dispondo a fazer isso. Isso é algo muito importante também, que é parte da resposta de Deus para a vida dela. E com tudo isso, depois de você já ter construído, é muito importante a gente entender que Cristo vai ser mais agradável. Não é que ele vai ser mais agradável, porque Cristo é a coisa mais agradável que existe no mundo, mas ele vai ser sentido de forma mais agradável se a gente mostrar ele com o amor que ele realmente tem. Às vezes a gente mostra Cristo não com o amor que ele realmente tem, mas com outras facetas contaminadas pela nossa forma de falar, nossa forma de agir com as pessoas. Mas se a gente mostra Cristo com o amor que ele realmente tem, agindo com amor, ele vai ser visto de forma muito mais agradável pela outra pessoa. A gente costuma falar isso na MPC, na Mocidade para Cristo, que é a missão onde eu participo, que isso se chama ganhar o direito de ser ouvido. Isso se chama, cara, eu amo as pessoas, e ao amar as pessoas me percebem como alguém que ama, e elas vão se importar com o que eu falo para elas, elas vão levar a sério o que eu falo com elas vão pelo menos me dar o benefício da dúvida. Isso se chama ganhar o direito de ser ouvido. Então, no momento que você ganha o direito de ser ouvido, falando com as pessoas, deixando elas falar com você, tentando ajudar no problema, orando pela pessoa, mostrando que você está orando por ela, a pessoa vai te dar o direito de ser ouvido. E aí você vai poder usar desse direito, vai poder usar desse espaço que a pessoa te abriu para você comunicar Cristo para ela, para você falar como Cristo ama a vida dela e como Cristo se relaciona e como mesmo nos problemas dela, mesmo com as dificuldades que ela tem, e existe um motivo todo para a gente ter essas dificuldades, que é o nosso afastamento de Deus, que é o nosso pecado, que é a humanidade ter caído, mas que mesmo no meio disso tudo, o amor de Cristo é maior e o amor de Cristo tem um propósito para a vida dela. E essa mensagem que a gente quer carregar, é nessa mensagem que mesmo no meio da aflição ela pode encontrar força em Cristo, mesmo quando tudo estiver pesado, ela pode encontrar o fardo leve. E mesmo quando a culpa e as coisas que acontecem na vida dela estiverem sufocando, ela pode encontrar perdão em Cristo. E ela pode encontrar novos relacionamentos em Cristo. Ela pode encontrar uma nova maneira de lidar com a vida em Cristo. E é isso que a gente quer chegar. Mas pra gente chegar nesse ponto, a gente precisa ter sido resposta desde antes. A gente não começa a ser resposta pro nosso amigo quando a gente fala de Cristo para ele. Mas a gente começa a ser resposta pro nosso amigo quando a gente ama ele como Cristo amou a ele. E é isso que a gente tem que ficar ligado. Passado por essas dicas práticas, é isso, galera. Eu queria só que vocês dissessem pra gente como é que foi isso pra vocês, se isso é de ser uma resposta do seu amigo é algo que te incomoda, se é algo fácil pra viver isso, você faz isso no dia a dia, ou se você nunca tentou fazer isso, se você tem medo, se você não tem, comenta como é que você se sente aí com a gente pra gente continuar interagindo. E se você gostou, se esse vídeo realmente te ajudou, se isso fez alguma diferença, mudou alguma chave na sua cabeça, eu vou pedir pra você ajudar a gente compartilhando, dando like e divulga pros seus amigos. E é isso, mas mais do que tudo, seja você uma resposta pro seu amigo.